O testemunho que eu vou dar hoje é um resumo completo daquilo que Deus fez na minha vida, desde o dia que eu coloquei os meus pés aqui no Ministério Restauração da Noiva. Uma mulher depressiva, que não tinha condições físicas, emocionais e espirituais de cuidar da própria vida. E Deus me curou, me libertou, me restaurou e está me transformando. E coisas inacreditáveis estão acontecendo na minha vida desde o dia que eu decidi por Jesus. A partir do momento que eu decidi, fui dizimista e fui ofertante. Nenhum dia faltou. Nada na minha vida. Quando eu tive a decisão, a melhor decisão na minha vida foi aceitar Jesus como o único Senhor e Salvador da minha vida. Ele mudou completamente a minha história. Eu não tinha condições de vir para a igreja. Uma que eu não tinha um carro que o meu marido tinha vendido. E não tinha condições de eu estar num médico e ele teve que me levar. E Deus proveu tudo, porque Ele tinha planos e projetos para a minha vida, de salvação, primeiramente, que se não fosse o Espírito Santo na minha vida, em vão eu estaria aqui. Então Ele entrou para fazer uma faxina na minha vida, na minha casa, na minha família, e tudo mudou. Eu tinha a Júlia com 8 anos e a Natália com 12. Quando nós iniciamos aqui. Mas anteriormente o pastor já dava atendimento lá na minha casa. Que eu estava na Metodista, ele também estava. Depois, nós viemos para o Ministério Restauração da Noiva. Eu e a Júlia, nós fomos batizados no mesmo dia. A Júlia decidiu por Jesus, tinha 12 anos. Ela fez a melhor escolha dela, ainda na pré-adolescência. E tudo que Deus me deu, financeiramente, não se compara com o que Ele me deu espiritualmente. Ele acrescentou muita coisa na minha vida. Ele deu uma pitada, um tempero, da qual só Ele sabe o que Ele fez na minha vida. Ele me mudou do avesso. E foi do dia para a noite? Não. Foi anos. Mas por quê? Porque eu sou ruim, sou teimosa e atrapalhei muito o agir dele. Eu decidi por ele, mas na hora que tinha que ele falar faz isso, muitas vezes não fiz, por isso que atrapalhei. Mas ele fez tanta coisa que quem me conheceu quando eu coloquei meus pés aqui sabe. Uma mulher endemoniada, que não tinha limite. Casa de demônios. E eu não sentia tudo isso. Eu me achava uma pessoa boa, honesta, tive uma criação, uma educação, que nunca imaginei que eu ia passar o que eu passei e ser demônios. Mas tudo eu sou grata, porque se não tivesse todos esses demônios em mim, eu não estaria aqui hoje. Que eu achava que eu era boa, que eu nunca tinha matado nem roubado. Então eu era uma pessoa muito boa. Porque eu falo assim, é melhor um convertido, daquele que é casca grossa, que fez um monte de coisa no mundo, matou, roubou, se converter do que uma pessoa boa. Que a pessoa boa se acha boa, para que vai converter? Para que ela precisa de Deus entrar na vida dela, mudar, se ela se acha? Eu não tinha condições de criar minhas filhas. Hoje eu tenho uma filha casada, as duas formadas. Eu não tinha condição, eu achei que eu não ia ver elas crescerem. Porque o inimigo queria me matar. O plano dele era só isso. Porque ele sabia que Deus tinha propósito para com a minha vida.
Então, essas coisas que Ele me deu, eu sou grata. Não é uma ingratidão. Mas não tinha nenhum interesse, eu não tinha nenhum interesse de ter o que eu tenho hoje para ser liberta, para ser curada e para ser transformada. Só que Ele me deu está dado. E tudo que Ele faz é bom, perfeito e agradável. Então eu sou grata a Ele. Mas se Ele tivesse me dado tudo isso, se eu não fosse curada, eu não fosse liberta e não fosse transformada, não tinha valor. Não tinha valor. Porque às vezes a gente vem para a igreja num sentido assim, olha, eu vou entrar na igreja, eu quero ser curada. Deus cura. Aí eu, tchau. Vou fazer o que eu quero da minha vida. E Deus não quer isso. Ah, Ele me libertou. Vou viver do meu jeito. Não adianta. Não adianta. Ou você é inteiramente dele, que Ele não quer você pela metade. Ele não quer 10% teu, como nós temos o dízimo. Ele quer 100%. Ele quer nós 100% na fidelidade com Ele. E Ele está sendo muito, mas muito, mas muito bom com a minha família. Tudo que foi profetizado pelas profetas aqui está se cumprindo. Porque Ele usou a boca delas para dizer o que está acontecendo com meu marido. Ele ressuscitou meu marido de um coma. Fez uma cirurgia que é inexplicável. Ele nos deu 2 horas de cirurgia, ele conhecer todos nós, conversar. O médico já tinha declarado que ele poderia ficar cego ou surdo ou numa cama, vegetando. Você lembra, Fábio? Era o tempo que a Ana Paula, a Fábia, a Carme, a Dani, tudo ia no monte e tinha revelação. Então, ele é um milagre de Deus. Depois, ele se submeteu a uma cirurgia na coluna. E o dia que ele estava mais com uma dor, gente, que ele suava frio. Ele não conseguia colocar roupa, ele saiu do banheiro, ele teve que enrolar na toalha, ele no quarto, ele suava frio. Eu liguei para o pastor Trovati, o pastor orou para ele estava tomando tramal de 4 em 4 horas. Ele não conseguia levantar da cama. O pastor conversou com ele, orou, repreendeu. Não deu minutos, ele sentou na cama, ele falou assim, eu posso levantar? O pastor falou, pode, então eu vou lá fazer um café para vocês. Ele levantou da cama, foi lá, fez um café, e ele mexia com aquela perna, porque ele não estava conseguindo nem dar passo. Ele levantava a perna, ele virava. Então, mais um milagre que Deus fez. Depois ele fez uma cirurgia no quadril, que estava com desgaste. E Deus operou maravilha. Os medicamentos que ele tomava 1.000 miligramas do medicamento. Hoje ele toma 600. E quem toma 600 miligramas, muitas vezes só dorme. E ele está ativo, fazendo tudo. Tem dia que ele fica de madrugada enfardando alfafa. E Deus está sustentando. E ele profetizou, o pastor Trovati profetizou que ele ia ser cabeça na casa dele. Hoje ele é. Mas nunca que ele imaginou que ele queria ser. Então Deus, ele faz coisas extraordinárias na nossa vida. Aquilo que a gente acha improvável, ele se torna provável para ele. Porque ele é Deus. E ele continua sendo Deus em nossas vidas. E eu agora tenho uma filha casada, trabalhando, coisas que era tudo adolescente, que poderia, vamos falar assim, ficar até traumatizada pelo que eles viram que eu passei. Porque era coisas
horrorosas. Quem viu pode vir falar para mim, se eu estou mentindo, Carmen? Era para elas ficarem, se não fosse a presença de Deus em nossas vidas, um psicólogo. Porque era muito feio o que acontecia comigo. E muitas vezes a Natália e a Júlia, elas faziam a libertação em mim. Elas estavam sendo treinadas. E Deus, Ele pega um por um na casa. Às vezes a gente está orando, para eu quero meu pai, eu quero minha mãe. Continue orando. Que no tempo de Deus, a família de vocês vão estar como a minha está aqui. O meu marido, ele está convertido. Ele vinha porque eu vinha. Eu só vou lá, Zanza, porque eu tenho que estar lá com você, mas ele não estava de coração. Hoje ele chega 3 horas da manhã, enfardando alfafa, ele toma banho. Você pensa que ele deita e dorme? De joelho. Orando. Depois, olha, chega 3 horas da manhã, 5 horas da manhã, ele acorda para trabalhar, de joelho no chão. Então, Deus transformou, porque eu passei muita dificuldade, porque eu queria que ele estivesse aqui comigo. Teve um tempo que eu até obriguei. Os 90 dias, Carmen, que o pastor falou assim, lembra, Ana Paula? 90 dias eu tinha que vir. Ele vinha, a Natália, cada dia era um. Cada dia era um que dava trabalho para mim. A Natália atrasava no banho, o Ed chegava tarde do sítio. E eu não podia dirigir, porque eu estava tomando um medicamento forte, o médico falou que não era para dirigir. Então Deus fez tudo certinho, porque aí ele tinha que vir trazer eu. Mas Deus estava cuidando de cada detalhe. E pegou ele pelo coração dele. Então Deus trata de cada um de nós, só basta nós sermos fiel, permanecer. E a Júlia recebeu uma profecia, Deus usou a Ana Paula para falar que ela ia entrar na faculdade de uma forma diferente, ela não entendia. E que seria por Maringá. E, no entanto, nós achamos que ela ia estudar em Maringá. Tem possibilidade ainda, porque Deus é Deus. Mas, no momento, ela fez em Maringá. E Deus abriu uma porta para ela em Corumbá. Ó, que Deus maravilhoso. E eu estou falando isso não é porque eu quero uma filha médica, não. Eu já falei isso para ela, filha. Não faça isso se você está pensando em mim, não. Porque desde pequenininha, eu quero ser médica de bebê. E ela permaneceu. Teve frustração? Teve, que muitos vestibular ela não conseguiu. Mas a fidelidade de Deus para com a vida dela está se cumprindo agora. Ela teve que passar por uma enfermagem, teve que trabalhar 1 ano e 4 meses na Santa Casa. Para quê? Porque Deus estava forjando ela. Porque lá vai ser um campo missionário dela. Porque o que ela aprendeu aqui desde 8 anos, ela pratica. E Deus sonda o coração dela. Como sonda o coração de cada um aqui, cada jovem aqui. Creia. Se Deus deu uma palavra, Jennifer, para você, toma posse. Não pensa assim, como que eu vou conseguir? Porque há 3 anos atrás, nós não tínhamos condições de nem fazer a matrícula dela se ela passasse numa faculdade particular. Hoje, para a honra e glória do nome de Jesus, nós temos condição. Porque Deus é um provedor. É Ele que está sustentando todas as coisas. Então, todos os sonhos, não é só dos jovens, não, de cada um de nós, que não concretizou ainda, é porque nós estamos atrapalhando. Porque eu atrapalhei muito. Poderia estar bem melhor. Mas cada um tem o seu tempo.
Então, quando as profetas... gente, eu fico admirada. Quando um profeta fala com autoridade, com aquela sabedoria que a gente vê que é Deus falando através da boca dele. Não desista dos sonhos que Deus tem para cada um de vocês. Porque enquanto tiver fôlego de vida, existe oportunidade, existe chance de acontecer, concretizar. Porque é sonho de Deus, não é nosso. Muitas vezes eu falei para a Júlia, é sonho de Deus para a tua vida. Porque se for o teu sonho e for para você distanciar dele, pode parar de sonhar. Para de sonhar. Porque eu quero você na presença de Deus. Eu quero as minhas filhas, mulheres de Deus, usada por Deus. E Deus, Ele fala essa noite, aquieta os corações, porque eu estou cuidando de cada detalhe. Eu sou Deus e continuo sendo Deus. E por que você está baixando a tua cabeça? Porque Deus quer nós olhando para Ele, focado nele. E quando nós olhamos para Ele, não existe problema, nem na direita, nem na esquerda, nem em cima, nem embaixo, não existe. Porque é Ele que cuida de nós. Desde o dia que vocês entraram por aquela porta aqui, Deus está trabalhando na vida de cada um. E vai continuar trabalhando. E eu creio no grande avivamento, no despertar de Deus em nossas vidas. Porque hoje Ele está chacoalhando cada um de nós. Acorda. Então, o meu testemunho aqui hoje é gratidão. Faz tempo que eu não faço não dou o meu testemunho porque eu falo assim, mas não, Deus, o que Ele fez na minha vida, eu tenho que falar todos os dias, todo instante, declarar que foi Ele que deu, foi Ele que fez e está fazendo ainda muito mais. E Ele está mudando história de pessoas aqui que nós nem imaginamos. A hora que nós pensamos assim, nossa, já aconteceu. Que para Deus, hoje, amanhã, 1 hora, 1 dia, 1 segundo, para Ele é o bastante para Ele fazer. E agir em nossas vidas, através de nossas vidas. E o testemunho que eu tenho para o dízimo, essa semana, a Júlia falou assim para mim, mamãe, eu preciso do CPF da senhora. Eu falei assim, mamãe, Júlia, está na minha carteira de identidade, tem o RG e o CPF junto. E ela queria um cartãozinho. Eu falei, Júlia, o meu sempre foi assim. E ela foi mexer na minha carteira. Tinha bastante papelzinho assim, guardado. Mamãe, o que é isso aqui? Eu falei assim, o que foi, Júlia? Mamãe, o que é isso aqui? Aí pegou uma nota de 100. Daqui a pouco, pegou outra nota de 100. Falei, mamãe, a senhora está com dinheiro na carteira e eu não estou sabendo? Falei, filha, nem eu estou sabendo que eu estou nesse dinheiro. E esses dias o meu marido falou assim, Zanza, você tem 50 aí? Falei, não tenho, agora estou fazendo tudo no Pix. Aí ele pegou e falou assim, Zanza, você mentiu para mim? Falei, não menti. Eu não menti. Eu dobrei bem dobradinho, coloquei. Aí eu falei assim, olha, um dia, estava a minha filha mais velha lá em casa também, eu testemunhei para elas. Um dia Deus, eu estava aqui, ó. Ele falou assim, deu o que está na tua carteira. Eu falei, uai, eu tinha 100. Mas aquele 100 era aquilo lá que eu tinha. E eu falei assim, Senhor, o Senhor sabe que eu tenho só esse 100. Ele falou, me dê.
E para a honra e glória do nome de Jesus, não me falta na carteira. Aí ela falou assim, mamãe, R$400. Eu falei, uau, eu não sabia que eu tinha isso. Então, Deus, Ele é o meu amigo fiel. Ele me amparou nos dias, no momento mais difícil, Ele me tirou lá do fundo do poço. Ele me levantou. E desde o dia que eu me converti, como se diz o pastor Trovati, converti o meu bolso também. Porque eu sou dizimista e ofertante. Não teve um mês que eu não dei a minha oferta e não dei o dízimo. Porque eu estou fazendo de tudo para não atrapalhar o que Deus tem para mim. Se Ele falou que é, eu estou em obediência. Então, o segredo de tudo na nossa vida é obedecer. Que hoje a Júlia recebeu esse presente de Deus, que é presente de Deus. A faculdade que ela vai fazer é presente de Deus. É porque nós somos fiel ao Deus Altíssimo. E Ele conhece o nosso coração. Porque se nós não fôssemos fiel e ela não tivesse na dependência de Deus, em obediência, hoje ela não teria esse presente. Então, obedecer é melhor do que sacrificar. Então, para a honra e glória do nome de Jesus, hoje eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Hoje eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. E hoje eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Isso ficou tão marcado para mim, porque desde o primeiro dia que o pastor colocou o pé na minha casa, ele falou essa frase para mim. Eu escrevi na primeira Bíblia minha, eu escrevi. Mas eu não tinha noção do que era isso. Eu não tinha noção. E Deus está concretizando tudo. E louvo e agradeço pela vida de cada um que aqui está, que me ajudou, que me deu a mão a hora que eu precisei, que me ensinou a fazer parte de uma igreja, de um ministério, com um propósito, que é o Ministério Restauração da Noiva. Que um dia o pastor falou assim, olha, temos um propósito de 1 ano. Eu falei, Senhor, 1 ano vou vir, tá. Falei, dei trabalho lá no mundo, para muita gente. Agora vou ter que dar trabalho aqui na igreja, porque a transformação é de dentro para fora. Mas que eu vou vir e eu vou ser transformada no poder que é no nome de Jesus, vou. Então, só permaneça. Não pense o que os outros estão pensando, o que está deixando de pensar. Fala, Deus falou e eu vou tomar posse. Amém?